Olá, seja muito bem-vindo ao canal Gramática com Andreia. Se você gostar desta aula, deixe seu like, inscreva-se no canal caso você ainda não seja inscrito e divulgue o canal. A nossa aula de hoje será sobre correção de exercícios a respeito de fonemas. Hoje vamos conversar a respeito, então, da fonologia. Os fonemas, a contagem de fonemas, o que é um fonema, o que é uma letra e assim por diante. Nós já temos no canal um vídeo sobre teoria. É importante que você assista ao vídeo. Eu vou fazer um resumo aqui também, certo? Então, o que nós temos que falar? Nós temos que falar o que é a letra e o que é o fonema. A letra é a representação gráfica. Vou colocar aqui um exemplo. Vou colocar aqui a palavra guerra. Letra é a representação gráfica. Então, quantas letras nós temos nesta palavra? Conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. E o que é fonema? Fonema é o som, é aquilo que você ouve. Então, quantos fonemas nós temos nessa palavra? Vamos ver? Gué. Eu escuto o som do G e o som do E. Então, eu tenho 2 fonemas. Depois, Rá, eu escuto o som do R e o som do A, mais 2 fonemas. Então, no total, 4 fonemas. Professora, como assim? Por que 4 fonemas? Porque aqui nós temos 2 dígrafos. O que é dígrafo? O dígrafo constitui-se de 2 letras, por exemplo, G, I, U, R e R, representando apenas um fonema, apenas um som. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Nós temos na língua portuguesa os chamados dígrafos. Dígrafo constitui-se de 2 letras, representando um único som. Nós temos os dígrafos consonantais e nós temos os dígrafos vocálicos. Os dígrafos consonantais, quais são? Nós temos o GU, o QU, o CH, o NH, o LH, o RR, o SS, o SC, o SC cedilha, o XC e XS. Esses são os dígrafos consonantais. Quando eles serão dígrafos consonantais? Quando eles aparecerem apresentando, né? Nós temos aqui 2 letras representando um único som. Vamos pensar na seguinte informação. Eu tenho a palavra queda. Quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5 letras. Quantos fonemas? Ó, queda, queda. QU, fonema. O E, mais 1. E aqui dá 2. Então, eu tenho 4 fonemas. Observe que aqui é um dígrafo, certo? Um dígrafo consonantal. Agora, vamos pensar na palavra quarto. A palavra quarto. A palavra quarto, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras e 6 fonemas. Professora, mas agora aqui não é dígrafo? Não. Por quê? Você fala carto? Não, você diz quarto. Então, aparece o som do U, não aparece? Então, aqui nós vamos ver que é ditongo. O UA representa ditongo. Semivogal, U seguida de vogal. Por que que o U é semivogal? Porque eu escuto o som. Em queda, eu falo queda? Não, eu falo queda. Então, é importante guardar essa ideia, que o QU, principalmente esses dois, QU e GU, eles serão tratados como dígrafos quando você não escutar o som do U. Se você escutar o som do U, ditongo. Agora, os dígrafos vocálicos. Os dígrafos vocálicos ou nasais são as seguintes situações. As vogais A, E, I, O, U, seguidas de M ou N na mesma sílaba. O A, E, I, O, U, seguidos de M, vou colocar aqui, seguidos de M ou N, na mesma sílaba. Por que na mesma sílaba?
Porque estas consoantes MN, elas não possuem som. Elas apenas servem como nasalizadores destes elementos, destas vogais. Então, vamos pensar num exemplo. Vamos falar sobre a palavra campo. A palavra campo, observe que o M, ele vem funcionando como tio, sabe? Tio, aquele símbolo assim, é como se fosse isto. Observe que não aparece som de semivogal aqui. Eu digo campo. Então, aqui, a M, dígrafo vocálico, na mesma sílaba. E se eu dissesse cama? Agora não mais. Por quê? Não está na mesma sílaba, certo? O M está em sílaba separada. E observe que aqui ele tem som. Eu falo cama, ma. Eu preciso do M para formar este som de ma. Se eu trocar esse M por uma outra consoante, eu mudo o som. Esta é a ideia dos dígrafos. Quando se fala em contar fonemas, é super importante guardar essas situações, porque normalmente é aqui que o aluno se complica. Então, vamos fazer agora o primeiro exercício. Vamos lá? Quantos fonemas possui o termo simplesmente? Olha lá. Fonemas. Som. Simplesmente. Sim. O que nós temos aqui? Nós temos um I seguido de um M na mesma sílaba. Então, eu já sei que aqui eu tenho um dígrafo vocálico. Então, quantos sons eu tenho aqui? 2. Eu tenho o som do S e o som do I. Não é isso? O I nasalizado, I nasalizado. Depois, ples, todos os sons. Eu preciso do som do P, eu preciso do som do L, eu preciso do som do E e do S, para que eu possa escutar ples. Agora aqui, men, vamos tentar? Men, o que eu tenho? O E seguido de N, então eu já tenho o E sendo nasalizado por este N. Então, eu já sei que aqui eu tenho outro dígrafo vocálico. Então, quantos sons eu tenho aqui nesse men? 2. Eu tenho o som do M e o som do dígrafo. O E nasalizado pelo N. E aqui eu tenho mais quantos sons? T, 2. Eu preciso do T para ter o som do E. Se eu tirar o T pelo P, eu vou ter P e não mais T. Se eu trocar o T pelo M, eu tenho me. Então, eu preciso. Quantos fonemas, então, nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Portanto, gabarito C. É importante treinar. Vamos ver os próximos. 2. Qual das seguintes palavras possui 11 fonemas? Então, qual das seguintes palavras possui 11 fonemas? Alternativa A. Experiência. Vamos tentar? Experiência. Então, vamos lá. Quantas eu tenho? 2. Então, 2 letras, 2 fonemas. P, 2 letras, 2 fonemas. Professora, mas o nome da letra é P, não importa, tem que contar o E também, porque se eu trocar o E pelo A, eu tenho pá. Se eu trocar o E pelo I, eu tenho pi. Já tenho 4 fonemas. Depois, ri, quantos? 2 fonemas. Em, e agora? O N nasalizando a vogal E, dígrafo vocálico. Portanto, 2 letras e um único fonema. E se a, 3. 1, 2, 3. Quantos fonemas eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fonemas. O que ela pede? 11 fonemas. Que a banca pede 11 fonemas. Então, não pode ser. Uma observação que esses dígrafos vocálicos é importante guardar quando eles aparecerem no meio da palavra, certo? Então, estes termos, A, E, O, U, seguidos de M ou N, na mesma sílaba e no meio da palavra. Continuando, 2, alternativa B. O 2 diz, qual das seguintes palavras possui 11 fonemas? Vamos tentar a B? Controladora. Com, C, on, dígrafo vocálico, um único som. Tro,
1, 2, 3, lá. 1, 2, do, 1, 2, 1, 2. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11. Eu tenho 12 letras e 11 fonemas, portanto, gabarito B. Vamos confirmar? C. Sofrimento. 1, 2 letras, 2 fonemas. Free. 3 letras, 3 fonemas. Men. M, o som, e N, vogal seguida de N, um fonema. Esse em, dígrafo vocálico. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 letras e 9 fonemas. Não pode ser porque a banca pede 11. Maravilhosa. Maravilhosa. 2 fonemas, Ra mais 2, Vi mais 2, porque eu escuto o som do V e do I. Lho. Agora eu tenho um dígrafo consonantal, LH. Então, um fonema, mais o O, 2, Sa, 2. Quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 letras. Porém, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fonemas. Por que 10 fonemas? Porque eu tenho um dígrafo LH. O que é o dígrafo? Constitui-se de 2 letras, não é isso? 2 letras e um único fonema. Depois aí, ultrapassar. Ultrapassar. 2 fonemas. Tra, 3 fonemas. Pá, 2 fonemas. Sar, sar. O que eu tenho? SS, um fonema, mais o A e mais o R. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 letras e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fonemas. Por que 10 fonemas? Porque eu tenho o dígrafo SS. Dígrafo constitui-se de 2 letras representando um fonema. Vamos ao próximo exercício. 3. Fonema é o menor elemento sonoro capaz de estabelecer uma distinção de significado entre as palavras. Analise os vocábulos tóxico, galho, hoje. Assinale a alternativa que apresenta correta e respectivamente a quantidade de fonemas das palavras destacadas. O que nós temos aqui? Tóxico. Tóxico. Quantos fonemas eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Professora, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós temos 6 letras e 7 fonemas? Sim. Por quê? Tó, 2 fonemas. Co, 2 fonemas. E aqui, o que nós escutamos? Tóxico. KS. Aqui nós temos o som do KS. Esse X com este som de KS, nós chamamos de dífono. Dífono da língua portuguesa. Então, o que é o dífono? É o som de KS sendo representado apenas pela letra X. Então, olha o que eu tenho de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras e 7 fonemas. Por que 7 fonemas? Por conta desse dífono. Eu não digo tóxico, eu digo tóxico. Tóxico, este som de KS. Então, nós temos 7 fonemas. Depois, galho. Como que eu tenho? 1, 2 fonemas. Eu preciso do G e preciso do A para ter o som do Gá. Eu tenho LH, que é um dígrafo consonantal, que representa apenas um único som. E eu tenho O. Quantos fonemas? 4 fonemas. Na verdade, já sabemos qual é a resposta. Provavelmente, alternativa A, né? Porque 7 e 4. Não há outra possibilidade com 7. E hoje? Hoje, eu tenho 1, 2, 3, 4 letras, mas eu tenho apenas 3 sons. Por que nós temos 3 sons? Porque o H tem som? Não, é uma consoante muda. Não há som. Eu digo hoje, hoje. Não aparece o som do H. Então, eu não conto este H. Então, o que eu tenho? 3 fonemas. Portanto, gabarito A.
Vamos ao próximo? 4. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a configuração fonética das palavras ouve e reivindicamos. Vamos ver? Ouve. O que nós temos? Uma, 2, 3, 4, 5 letras. Quantos sons? Quantos fonemas? 1, 2, 3, 4 fonemas. Porque H, consoante muda. Então, 4 fonemas. Vamos por eliminação? Já elimino a A, já elimino a D e já elimino a E, porque eu tenho 4 fonemas. Vamos ver agora quantos fonemas nós temos em reivindicamos, ó. Reim, 3 sons. Vim, ó, mesma sílaba agora. O I e o N estão na mesma sílaba, então o N está nasalizando o I. Então, aqui nesse IN, nós temos um dígrafo vocálico. Então, se dígrafo vocálico, apenas um som. Então, até agora nós temos 1, 2, 3, 4, 5 fonemas. Di, mais 2 fonemas. K, mais 2 fonemas. Professor, agora o A vem seguido de M. Não, não vem na mesma sílaba. Em sílaba diferente, ó. Reivindicamos. Então, eu preciso do M para dar esse som de mo. Mos, sim? Então, fonema. Então, olha lá. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 fonemas. Sim, 12 fonemas e 13 letras, pois nós temos apenas um dígrafo vocálico. Então, qual o gabarito? C de convocação, não é isso? Vamos a mais um exercício? Exercício número 5. As palavras ferro, andasse, em termos fonéticos, são compostas respectivamente por... Eu vou ter que caracterizar ferro, né? Quantos fonemas, se tem dígrafo, se não tem. E também andasse. Vamos começar por ferro? Acho que é até mais fácil. Ferro eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 letras. Mas eu tenho quantos fonemas? 1, 2, 3 e 4. Quantos fonemas? 4. Por quê? 4 fonemas, porque RR, dígrafo consonantal. Se dígrafo consonantal, o que é um dígrafo? Constitui-se de 2 letras representando um só fonema. Vamos por eliminação? Já elimino D e elimino E. Só que olha que interessante. Nós comentamos que ferro possui um dígrafo. E na alternativa B, a banca diz que possui 0 dígrafo. Então, eu já elimino a B. Por quê? Ferro é uma palavra que possui 5 letras, 4 fonemas e um dígrafo. 2 alternativas possíveis de acerto. Andasse. Vamos ver? An-da-se. A seguido de N. Então, aqui eu tenho um dígrafo vocálico. Apenas um fonema. Da. Quantos? 2 fonemas. Eu preciso do D e preciso do A para ter este som. SS, dígrafo consonantal. Então, apenas um fonema. E E, outro fonema. Então, o que nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras e 5 fonemas. Quantos dígrafos eu tenho na palavra andasse? 1 ou 2? 2. Eu tenho o dígrafo vocálico AN e eu tenho o dígrafo consonantal SS. Portanto, eu tenho 2 dígrafos. Qual o gabarito? Alternativa A de aprovação. A nossa aula finaliza aqui. Eu espero muito que você tenha gostado desta aula. Se você gostou, deixe seu like. Inscreva-se no canal caso ainda não seja inscrito. Ative o sininho. E, se possível, divulgue o canal para poder colaborar com a professora. Muito obrigada pela sua atenção e até mais!